português, um croata e um suíço entram numa pequena igreja cristã em Coríntio. A tempo de ouvirem alguém dizer: façam silêncio. Sem compreender o que se passa, o Joca vira-se para nós surpreendido. Ele está a mandar as mulheres calarem-se? Ora, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Bem-vindos ao nosso podcast, Café com Leite. Nós somos um podcast em que nós tentamos explorar questões bíblicas, explorar como é que essas questões bíblicas depois se concretizam na igreja local e na estrutura da igreja. Eu sou o pastor Roberto, na Suíça, e tenho ao meu lado os meus amigos, o pastor Joca, na Inglaterra. Olá a todos, olá. E tenho o pastor Samuel da Cunha, pastor em Lausanne. Samuel da Cunha. Da Cunha. Fiquei com uma pós-imigrante, não sei porquê. Olá, pessoal. Mais uma vez gostava de vos lembrar que nós temos redes sociais, finalmente chegamos ao século XXI. Temos Instagram, vocês podem nos encontrar também no YouTube, no Spotify, por isso não se esqueçam de partilhar, fazer comentários, pôr o vosso gosto, são sempre coisas que nós apreciamos muito. E sem mais tardar, vamos então para os nossos pingos de leite. Vamos começar com o Joca, que tem para nós um projeto de igreja interessante. Sim, é um projeto que foi começado por dois jovens de St. Albans, chama-se Young Christian Conversations. Foi um projeto que eu tive a oportunidade de visitar aqui há relativamente pouco tempo, ou melhor, na realidade eles visitaram-nos, portanto tiveram uma das suas reuniões na nossa igreja e eu decidi estar presente também para poder apoiar um bocadinho. O projeto é sobretudo um fórum de discussão sobre diversos temas, mas aquilo que é interessante para mim é que não é focado em adventistas. Ou seja, a ideia é mesmo eles trazerem malta de fora da igreja, apesar de acontecer normalmente em igrejas adventistas, porque quem lidera o projeto, como é lógico, são jovens adventistas. A ideia é que realmente que se consiga convidar e conversar com outros jovens cristãos não adventistas, ok? Portanto, neste caso em específico era a questão um bocadinho ligada até àquela ideia toda do gospel das boas novas da prosperidade, né? Do gospel da Prosperity Gospel. Portanto, falar um bocadinho sobre dinheiro. E foi bastante interessante. Eles abrem a conversa realmente, tiveram ali momentos de discussão em grupos, depois o debate no geral. Portanto, foi uma conversa bastante interessante sobre os prós e os contras, ali um debate. Mas aquilo que para mim é realmente mais interessante é o facto de que é um projeto que foi criado por jovens adventistas para outros jovens cristãos fora da nossa igreja. E que realmente conseguiu trazer jovens que não eram adventistas, que estavam lá, fazendo uma pausa. Eu estava lá a primeira vez como pastor da igreja, na primeira reunião de jovens da minha igreja, e por isso para mim, eu não sei lá se eles eram adventistas ou não, mas depois é que me foi dito que não, que a maior parte daqueles que estavam lá na realidade não eram adventistas, eram jovens cristãos e por isso tinham um interesse pelo mesmo tema, e a base era a base bíblica para a discussão, mas não é focado de todo só na nossa igreja. E eu acho que às vezes fazem falta projetos destes, projetos que realmente procurem uma conversa, estabelecer uma conversa, um diálogo com outras pessoas fora da nossa igreja, também cristãs, mas que pertençam a outras denominações. E nós muitas vezes falamos disso através dos encontros ecuménicos ou do diálogo interreligioso e interdenominacional, mas talvez faltem se calhar também projetos um bocadinho mais normais, entre aspas, não é? Porque isso às vezes são acontecimentos que têm espaço num espaço assim muito formal, regra geral, tu estás a representar a tua igreja, as outras pessoas estão a representar, mas projetos onde realmente cristãos de diferentes denominações possam estar juntos e conversar sobre temas que têm algum interesse em comum.
eu não conheço muitos, pelo menos organizados pela nossa igreja, e por isso fica aqui o desafio para que, se eventualmente houver alguém que tenha interesse em fazer alguma coisa desse género, que possa também avançar. Não serão os primeiros, há pelo menos um projeto em Inglaterra que já o faz. Os Obrigado. nossos ouvintes podem ver o resultado. É difundido? É... Não é difundido. Tá Portanto, é mesmo, o foco Ok. é tu estares presente Ok. lá. Portanto, não há live stream, não Ok. há nada. Não é algo que vocês vão poder ver resultados ou ver as conversas. Se não podem procurar a igreja, se estiverem por Inglaterra, podem lá dar um saltinho, se calhar, não é? Sim, podem eventualmente, eu creio que podemos partilhar depois eventualmente redes sociais, porque eu acho que eles têm redes sociais, onde aliás partilham os detalhes das reuniões. Portanto, se eventualmente alguém quiser, estando por Inglaterra, quiser tentar participar num destes encontros, pode tentar fazer. Mas não é uma coisa que aconteça todas as semanas, é Sim, mais é esporádico. esporádico. Por isso é uma questão de um bocadinho de sorte. Portanto, de qualquer forma, Young Christian Conversations é o nome do projeto. Obrigado. Samuel, um projeto de jovens para jovens, um conceito revolucionário. O que é que eu vou dizer contra isto? Vocês sabem que eu sou plenamente a favor destas coisas. Eu vivi muita frustração sendo adolescente e jovem na Igreja Adventista em Portugal, porque a noção com que eu fiquei, não sei se ela é clara ou se foi exatamente assim, mas a noção que eu tive é que não deixavam os jovens fazer nada. Não sei, Joca, tu estiveste mais ou menos no mesmo sítio que eu, não sei se viveste a mesma experiência, e eu acho que há muito diálogo de dar lugar aos jovens, mas às vezes há pouca coragem para dar lugar aos jovens e dar espaço. Não é só dar lugar, é dar espaço e não vir com aquelas teorias de adulto de mas tenham cuidado, tal, porque não se pode. Não, deixem os jovens fazer coisas, eles vão se calhar fazer excessos, vão-se fazer coisas se calhar que não deviam, mas isso faz parte da aprendizagem deles e se a gente não lhes der esse espaço, eles vão procurar um espaço noutro sítio. É tão simples quanto isso. Obrigado. Eu por acaso achei interessante o facto de, como tu estavas a dizer, de abrir esses espaços de diálogo com outras igrejas. Aqui na Suíça é algo que, pelo menos da minha percepção, a igreja já está mais habituada. Em Portugal acredito que é um bocadinho menos. Se calhar estou a falar e se calhar até pode haver exceções e se for o caso até peço desculpa por causa disso, mas eu acho que nós temos sempre mais a ganhar, sobretudo em sociedades que rapidamente estão a se tornar cada vez mais seculares, apesar de termos umas estatísticas que mostram que essa tendência está a diminuir ligeiramente. Mas acho que é sempre bom, sobretudo que, por muito tempo nós, muitas das vezes as iniciativas de evangelização ou tudo que se fosse aspectos públicos da nossa igreja era um bocado sempre mascarado, tipo, não se pode dizer quem é que nós somos ou tentar de alguma maneira surpreendê-los ao final, não. Olá, somos adventistas. Tipo, eu acho pertinente o facto de assumirmos a nossa identidade adventista e aceitarmos as outras pessoas como elas são, sem tentar propriamente mudá-las ou a mudar de religião. Obrigado, Joca, pelo teu pingo de leite, e passo a palavra ao Samuel, que tem um pingo de leite um bocadinho mais familiar. Não sei se é tamanho familiar. Sim, eu tenho descoberto ultimamente que existem duas visões muito específicas que as pessoas têm em relação àquilo que é o Ministério Pastoral e, mais concretamente, onde é que é o lugar da família no Ministério Pastoral. Existem, como se diria em teologia, duas escolas, não é? Uma escola defende que o Ministério Pastoral é da família, ou seja, a esposa e filhos, por não é? acaso tiver. Que é um bocado a velha escola, não é? Porque é isso que a gente via quando nós éramos crianças, não é? Tipo, a mulher do pastor, ser mulher do pastor era quase uma função em si, quase uma função representativa, mas não só. E os filhos do pastor, então, tinham que ser os filhos de exemplo e não sei o quê. E eu acho que por reação, se calhar, aos erros que foram praticados durante essa velha escola, apareceu uma nova escola, na qual eu me enquadro dentro, que é que o Ministério Pastoral é meu. Não é da minha família. A minha esposa, o meu filho, não tem nada a ver com o meu ministério. Isso é o meu ministério, é o meu trabalho. E eles têm a vida de fé que têm na igreja onde frequentam, mas não estão ligados a isso. E reparei recentemente em reuniões pastorais aqui na Suíça que existem claramente
as duas visões e, por sugestão do Roberto, decidi trazer este tema para cá e ver um bocado o que é que vocês acham sobre isso. Pode ser até que se posicionem em campos diferentes, pode haver propostas híbridas. O que é que vocês acham desta questão? Joga? Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Isto é quase uma mini moagem. Uma mini moagem. Sim, é quase mini moagem. Mas não podemos exceder-nos no E tempo. no teu caso é complicado, porque Não, era isso que eu ia dizer. No meu caso é impossível. Não, é difícil, não é? Quer dizer, agora não, porque agora a tua esposa está num projeto diferente do teu, não é? Sim, minha esposa está num projeto diferente do meu. Mas mesmo quando nós estávamos no distrito, está bem que as comunidades são as mesmas, mas nós estávamos em igrejas diferentes, a igreja geral, sábado de manhã. Então tu tinhas a percepção que eram ministérios diferentes? Não tinha a percepção que não tínhamos muita experiência, e não temos, continuamos a não ter muita experiência de estar juntos na mesma igreja ao mesmo tempo. Ok. Ou seja, nós fazíamos um esforço, havia uma das igrejas na Croácia que nós fazíamos um esforço para uma vez por trimestre estar lá juntos, porque queríamos fazer um projeto que eu mencionei que queria na altura. Mas tirando isso não tínhamos realmente muitas oportunidades e continuamos a não ter. Agora aquilo que acontece é como a minha mulher está numa posição como pastora voluntária de uma igreja, ela tem mais tempo livre, então já aconteceu uma ou duas vezes termos sábados em que ela vem comigo, não é? Mas de qualquer forma também não posso dizer que depois de alguns meses em St. Albans que a minha igreja conheça muito da Doroteia. Então, não sei, tipo... Mas qual é a tua visão em relação à questão? Tu és mais da escola antiga, da escola nova? Não, eu seria mais da escola nova, de cada um faz o seu percurso, mas não sei se é por uma questão de ser forçado a isso ou se realmente tenho uma convicção forte sobre... Porque ainda não tens as duas experiências, não é? Para avaliar. Não tenho as duas experiências. Não tenho a experiência de a minha mulher não é pastora e há uma certa... há certas expectativas acerca de qual é a função dela dentro, não é? do casal e de... Tendo ela não feito nem teologia, nem coisas do género, não é? Pois. E as expectativas que a igreja tem em relação à tua cadela? As expectativas que a igreja tem em relação à minha cadela, na minha nova igreja, acho que eles querem conhecê-la. Ainda não tiveram a oportunidade. Na anterior, acho que eles estavam bastante, sobretudo no início, foi um bocadinho estranho. Os pastores têm uma cadela. Houve um momento que o presidente veio falar comigo e disse: se há uma coisa que eu gostava só de corrigir, era menos acerca da cadela. História verídica. Verídico. Uau! Obrigado. Em relação a essa questão, eu acho que é uma questão que tem que ser debatida pelos dois. Eu acho que se a esposa, apesar de haver essas expectativas, se ela quiser assumi-las, acho que não há qualquer problema. Acho que é sobretudo uma decisão que deve ser feita para já pela esposa, não é? Acho que também é difícil tu, por exemplo, no caso em que estão a namorar e há um que já está quer ser pastor, claro que isso vai ter impacto na vida familiar, por isso o simples facto de aceitar é aceitar também um certo número de constrangimentos que se calhar outros casais não são confrontados, por isso em certa parte há sempre uma parte de sacrifício da parte da esposa. Os filhos, claro, não podem tomar essa escolha, pelo menos até uma certa idade, mas eu acho que, sobretudo em relação à esposa, acho que o mais sábio é deixar que a esposa possa também ter a sua palavra a dizer acerca do assunto, porque eu já encontrei esposas que se revêem plenamente nessa imagem de esposa, se calhar um bocadinho mais tradicional. Mas existe liberdade para aderir ou para não aderir. Claro. Coisa que no passado era quase era esforçado. A escolha era feita quando tu casavas e quando ou tu querias ser esposa de pastor ou não querias. A escolha acho que estava aí. Havia escolha nesse sentido, não é? Agora, claro que existe mais margem de manobra hoje em dia. Mas lá está, eu acho que mais importante do que modelo A ou B é, ok, tendo em conta o histórico da pessoa, tendo em conta a sua caminhada de fé também, qual é que é o cenário ou a posição em que ela se sente mais confortável.
Eu, por acaso, cheguei a ouvir às vezes alguns comentários relacionados com certas esposas de pastor, em que ela fazia um melhor trabalho de pastor do que o marido. Não sei se vocês já ouviram coisas semelhantes. Então, lá está, tipo, pode haver esposas que se revêem, não só se revêem bem, Mas como até isso sentem é uma prazer. boa questão. Mas até isso é uma boa questão. Não é necessariamente porque a mulher sente prazer que isso é bom. Sim, e quem é que é a pessoa que vai decidir? Não estou a dizer, Se há- não estou a dizer Sim. mais do que estou a dizer. Pronto. Ou seja, não. Da mesma forma que há pastores que se sentem muito bem no pastorado e há outros que se sentem menos bem, independente de fazer um bom ou mau trabalho, que isso às vezes também Claro. não é porque gostamos de fazer um trabalho que o fazemos bem. Mas lá está, acho Sim, que Roberto, mas apesar disso, o ponto fundamental que eu acho que é importante é, ok, deixar as mulheres pastoras decidir, e nisso estou plenamente de acordo, não ser a igreja ou uma instituição a forçar um papel específico a uma sim, a uma sem pessoa. dúvida. Aí concordamos. Mas tu ias dizer qualquer coisa, não? Não, ia só dizer que apesar de tu não gostares do trabalho pastoral, nós apoiamos-te e gostamos muito Obrigado, de ti. obrigado. Obrigado. Em relação ao meu pingo de leite, eu queria partilhar a novidade. Não sei se em Portugal se chegou a essa notícia. Abriu-se um novo estúdio de multimédia em França, no sítio onde eu já fui pastor. Claro que eu vou seguindo sempre um bocadinho as notícias de lá, da mesma forma que sigo as notícias de Portugal. E em Portugal também houve um estúdio que abriu relativamente recentemente. E o meu pingo de leite é sobretudo qual é que é o papel dos ministérios de média, que eu acho que é importante, sobretudo, um aspecto fundamental, é que a diversidade de propostas é que eu acho que é realmente a chave do futuro. Eu acho que esta aposta dos média é boa, acho que é um caminho que não podemos propriamente voltar para trás e tem que ser uma aposta continuada e reforçada em certas medidas. Mas eu gostaria de ver, porque eu tenho assistido às vezes e faço esta observação de forma global, que, por exemplo, um público-alvo que às vezes é um bocado negligenciado são as crianças, e se calhar mais porque eu tenho uma filha de 4 anos e meio, não é? E se calhar os pais é que sentem mais essa necessidade. Mas seria bom que nós pudéssemos utilizar esses novos meios, esses estúdios e tudo mais, para realmente apostarmos em mercados onde se calhar, e públicos-alvos, onde se calhar até as outras igrejas estão um bocadinho atrasadas. Da mesma forma que eu posso falar, por exemplo, porque eu, enquanto estive em Ponta Delgada, foi algo que eu pensei muito e tentei, na medida que podia, também fazer qualquer coisa. Por exemplo, para a comunidade surda, há muito pouco material, e que o meio, sobretudo visual, é um meio por excelência para tocar essas populações. Então, isto é um bom começo. Há muita coisa ainda a fazer. Muita coisa ainda a fazer. Samuel, não sei se tu queres acrescentar alguma coisa em relação a isso. Sim, só sublinhar o pouco que existe, mas que existe, não é? Tu tens toda a razão naquilo que acabaste de dizer, é parco para aquilo que seria necessário. Mas vi recentemente que a Igreja da Amadora tem, nas pregações que são colocadas na internet, o live stream de sábado, tem a linguagem gestual. Sim. O que é super porreiro. Eu, quando vi aquilo, pensei, nem sequer é uma igreja assim gigante, não é? E conseguiram colocar isso de pé. Acho isso fantástico. A valorizar as igrejas que se metem ao trabalho nessas áreas. Completamente. E depois também soube recentemente que a Nice Ferreira, agora fiquei na dúvida se ela tomou o nome do marido ou não. Mas, Nice Ferreira / Teixeira? Não sei, agora eu meti-me aqui num buraco. Como é que eu saio daqui? Mas pronto, a Nice, as pessoas em Portugal sabem Canta com a Nice, quem estou a falar, que é mais o projeto Canta com a Nice. Vi recentemente, e até não só nas redes sociais, mas vi que ela foi convidada por uma igreja evangélica para fazer um programa para as crianças. E eu fiquei super orgulhoso disso, porque se os evangélicos estão a convidar é porque não existem conteúdos, não é? E que eles encontraram o conteúdo dela e valorizaram de tal forma que disseram, vamos chamá-la cá para ela vir fazer um programa para as nossas crianças. Mesmo não sendo da tradição deles. Exatamente. E eu acho que esta fibra de pioneiro é o que é ser adventista. Nós vemos, no século XIX, as coisas que a Igreja Adventista estava a fazer em todas as áreas, na saúde, no evangelismo, mesmo na teologia, eram coisas super pioneiras. Por isso eu adoro quando vejo adventistas a encarnar este verdadeiro espírito dos nossos pioneiros e a fazer em 2025 aquilo que a gente fazíamos nos anos 40 do século XIX.
Obrigado. Joca, tu tens assim um fraquinho particular por tudo o que é média. O que é que tu achas E não só das isso, possibilidades que estes estúdios abrem? não só isso, mas a questão da criatividade, e nós no Big Late recentemente falamos sobre isso também, não é? Eu tive a oportunidade, depois de tu partilhares connosco o vídeo lá da abertura do estúdio em França. Eu tive a oportunidade, estive na Holanda, e a pastora da igreja onde eu estive vai ser a diretora do Hope estúdio, Channel, ok. do Hope Channel lá na Holanda, e eu tive a oportunidade de partilhar com ela. E neste caso é uma pessoa que tem experiência em musicais em Londres, que ensinou, que não sei o que mais, ou seja, uma pessoa bastante criativa. E eu achei que um estúdio como aquele que foi aberto... Qual é a federação já É a agora? Federação França Norte. Do Do norte da portanto, França, do sim. norte da França. Aquela que foi aberta no norte da França, e se os ouvintes quiserem procurar, acho que vale a pena. Um estúdio daqueles... É um portento aquilo. Aquilo é um portento, e é um portento que poderia ser utilizado de uma forma bastante criativa. Acho que nada contra o excelente design do Ruben. Obrigado, Olá, Ruben. já não falamos acerca de ti há muito tempo. Mas se é para utilizar só um fundo deste género, não é? Num estúdio daqueles, acho que seria um desperdício de dinheiro e de capacidade. É de recursos, sim. Por isso, investir e diversificar, como estavas a dizer, concordo perfeitamente. Obrigado. E estes foram os pingos de leite. Vamos passar ao grão, que hoje é o Joca que vai nos trazer este tema. Quero começar por dizer que sim, mesmo o Novo Testamento é um texto escrito num determinado contexto patriarcal. Nós falamos disso no último episódio também em relação ao Antigo Testamento, ou seja, as mulheres são geralmente e infelizmente remetidas a um papel secundário e regra geral submisso, mas há exceções no Novo Testamento, talvez, pelo menos de uma certa forma, e há sobretudo claramente, parece-me, um movimento de abertura, de alguma abertura, especialmente por parte, como é lógico, daquele que é a principal figura do Novo Testamento, que é Jesus, não é? Mas deixa-me começar pelo fim e por abordar alguns daqueles textos mais controversos, não é? Porque é também no Novo Testamento que nós encontramos muitos daqueles textos que são utilizados normalmente para falar contra as mulheres na igreja, as mulheres ensinarem, etc, etc. E temos 3 textos essenciais, que é o 1 Coríntios 14, 34 e 35, que fala sobre as mulheres não devem tomar a palavra nas reuniões de igreja. 1 Timóteo 2, 11 e 12, que fala sobre as mulheres aprenderem em silêncio, não lhes permite que ensinem ou que deem ordens. E Efésios 5, 23, que é a questão de, assim como Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher, etc, etc. Assim como a igreja obedece a Cristo, também as mulheres devem obedecer em tudo aos seus maridos. Portanto, estes são textos bastante complicados de lidar, e a questão central na maior parte das discussões teológicas acerca destes textos são ordens universais ou ordens locais, não é? Por aquilo que nós conseguimos compreender como teólogos, e acho que há um relativo consenso em relação a essa questão, parece que Paulo estava aqui a tentar, ou quem quer que seja o escritor, estava aqui a tentar responder a questões problemáticas que estavam a acontecer naquele contexto local, daquela igreja em específico, e que mais do que uma ordem universal, que é isso que Paulo tenta responder, não é? E essa para mim é talvez a resposta, mas é de qualquer forma uma realidade que nós temos que lidar, o facto destes textos estarem no Novo Testamento. Independentemente das declarações de Paulo, a verdade é que na igreja cristã primitiva parece que as mulheres desempenhavam um papel relativamente importante, e bastante importante até, e temos alguns exemplos. Temos Febe, que é mencionada em Romanos 16, 1 a 12, que é uma diaconisa da igreja de Cencreas, foi a tradução que eu li. Priscila, mencionada em Romanos 16, 3 a 5 e Atos 18, 24 a 26, que aparentemente era uma professora, talvez. Acaba por ser ela a ensinar algumas coisas
professora no sentido de ensinar coisas sobre a palavra de Deus. A Apolo em Atos e alguém que Paulo saúda também em Romanos. Lídia, mencionada em Atos 16, 14 e 15, que é uma mulher de negócios que liderava uma casa em Filipe, e já agora Lídia não era de todo a única a fazer isso, por aquilo que nós conseguimos compreender na Igreja Cristã Primitiva havia muitas outras mulheres que eram líderes das chamadas igrejas em casa, ou qual é o termo mais atual em Portugal? Não sei. Em inglês nós chamamos home church. é. Não é? Sei, mas acho que Église de maison Sim, em Pois, português igreja em agora casa. também estou a relembrar. é mas... difícil, porque acho que é um conceito que não é muito lusófono. De qualquer forma, portanto, é aquela ideia de que as igrejas aconteciam sobretudo nas casas das pessoas, e os líderes dessas comunidades, em muitos casos, eram mulheres. Portanto, Lídia é uma delas, e há outros exemplos. E depois temos também o caso de Júnia, ou Júnias, ok? O Júnio, como já ouvi também. Já viste Júnio? Eu estava à procura se... Que há alguns que dizem que se calhar não era uma mulher sequer. Pronto, portanto, essa que é a questão, não é? Portanto, isto aqui, do ponto de vista técnico, é difícil explicar, mas a forma como aparece a palavra naquele contexto em específico podia ser Júnias, o nome original, ou seja, um nome masculino, ou poderia ser Júnia, um nome feminino. É verdade que há outros manuscritos que, em vez de Júnia, têm Júlia, ou seja, há a ideia que realmente que é um nome feminino, mas como é uma palavra que aparece uma única vez no Novo Testamento, a Pax Legómena, está aqui e torna a questão bastante difícil. Ambígua. E já agora, isto é algo que eu percebo do croata também, porque há determinados nomes que no acusativo ou no genitivo um bocadinho são ambíguos. Como João lá, não é? Joaua, exatamente. Joaua. Portanto, é difícil. Ou seja, não é claro, mas a verdade é que parece também que os teólogos têm estado a movimentar-se mais no sentido de interpretarem isto como Júnia. As traduções que eu li claramente vão no sentido de traduzir isto como um nome... É a tradução maioritária. Eu creio que hoje em dia está a tornar-se cada vez mais, se não era, pelo menos agora, está a tornar-se cada vez mais a tradução maioritária. E se esse é o caso, estamos aqui a falar de alguém que é mencionado na Bíblia como um apóstolo ou uma apóstola, neste caso, não é? Portanto, um apóstolo que era uma mulher, alguém que era enviado, tal como Pedro e Paulo, e etc. E outros, sim. Ou seja, temos vários exemplos no Novo Testamento de mulheres que tinham posições de alguma importância e de liderança dentro da igreja cristã primitiva. E depois, para além desta questão das mulheres que realmente tinham algum destaque dentro da igreja cristã primitiva, também há a forma como Cristo em si tratou as mulheres durante o seu ministério, que para mim revela um espírito de bastante abertura, sobretudo quando nós temos em consideração algumas das coisas que eram mencionadas no Antigo Testamento, e o Samuel no último episódio falou sobre isso, não é? Nós vemos que há mulheres que são discípulas de Jesus, que o seguem por toda a parte, ou pelo menos em alguns momentos vão com Jesus, viajam com Jesus, com os outros discípulos, etc. Curiosamente, quando os 12 desaparecem de cena no momento, ou melhor, os 11 desaparecem de cena no momento da crucificação de Jesus, são as mulheres que continuam lá, não é? Talvez com exceção de João. São as mulheres as primeiras a chegarem ao túmulo, são as mulheres as primeiras a acreditarem na ressurreição, são elas que vão dizer aos restantes discípulos, não é? Ou seja, há toda uma questão de integração das mulheres naquele grupo relativamente próximo de Jesus, e depois, como é lógico, há outras interações que seriam um bocadinho fora do comum, como é o encontro entre Jesus e a mulher samaritana, entre Jesus e várias mulheres ao longo
do seu ministério, que apontam, pelo menos para mim, no sentido de que Jesus aceitava as mulheres de uma forma que era diferente da forma como a sociedade à altura o fazia. E, portanto, no fundo, acho que tentei fazer aqui um sumário de diversas questões relacionadas com as mulheres no Novo Testamento, e tenho algumas perguntas para o Roberto e para Samuel. Eu gostava de começar precisamente com esta questão da diferença entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, ou melhor, ao contrário. Há alguma diferença para vocês? Se há alguma diferença, qual seria ou quais seriam as maiores diferenças que vocês veem entre a forma como as mulheres são tratadas no Antigo Testamento e no Novo? O que é que vocês acham? Roberto, queres eventualmente tentar responder? Eu acho que existe diferenças significativas entre o Antigo e o Novo Testamento, e infelizmente há noutras áreas que não há grande mudança. Começando se calhar com aquelas que eu acho que não há grande mudança. A mulher continua a ser, de uma forma global, na sociedade, a ser mais desvalorizada. Nota-se que nos registros do Novo Testamento que isso ainda é o caso. A nível da cultura judaica, da cultura do Mediterrâneo, ainda é o caso, apesar de haver algumas exceções. Sobretudo no Egito, nós sabemos que há mulheres que podem chegar até ser faraó, não é? A rainha do Egito. Enquanto que noutros locais, não. Isso seria completamente loucura, uma mulher que pudesse atingir a tal ponto. Então, infelizmente, há, de certa medida, essa continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, em que a mulher é desvalorizada, mas, por outro lado, eu acho que nós temos coisas muito impressionantes. Eu acho que acho que se deve valorizar o facto de que Jesus aceitou mulheres como discípulas, aceitou mulheres como seguidoras. Isto é, tendo em conta as fontes da época, isto é revolucionário. Não é de todo aquilo que era costume. E depois tu mencionaste alguns dos exemplos do Novo Testamento, que eu acho que mais uma vez devem ser valorizadas. Mas o simples facto de homens e mulheres poderem partilhar o mesmo local de culto, nas casas, nas igrejas de casa, não é? Só isso já é um fator revolucionário. Se calhar podemos aqui negociar um bocadinho a palavra, não é? Será que podemos ir até esse ponto? Mas claramente eu acho que, tendo em conta que ainda na época de Jesus, em que tu tinhas o templo, em que tu tinhas uma partição onde só os homens podiam entrar, não é? Tipo, até dado momento era estrangeiros e mulheres, e depois só daqui só homens, judeus, de boas famílias, boas reputações, tudo mais que nós podemos imaginar. E o simples facto de que nas comunidades cristãs todos adoram juntos, mulheres e homens, escravos e senhores, grego e não grego, tudo isto é uma mudança que, a meu ver, mais uma vez podemos negociar se calhar a palavra revolucionário ou não, mas eu considero que é revolucionário porque vai completamente contracorrente daquilo que eram as práticas judaicas da altura. Então seria essa se calhar a minha resposta. Samuel, concordas com o Roberto? É um movimento revolucionário que acaba por se criar aqui? Sim, eu acho que existem diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento, logo no lugar que as mulheres têm. Acho que há muito mais espaço para falar das mulheres no Novo Testamento do que no Antigo. Óbvio que não estou aqui a fazer contas de cabeça, não estou a calcular, mas pelo menos dá-me essa sensação que existem mais personagens femininos. E lembro-me que quando fiz uma série de pregações numa das minhas igrejas em que falava, cada pregação era um personagem, e eu quis sempre fazer homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Foi muito mais fácil quando entramos no Novo Testamento para encontrar mulheres do que era no Antigo Testamento. Mulheres que tenham destaque, não é? Sim, e sobretudo nessa série chamava-se Célebres Desconhecidos, então tinham que ser personagens não muito conhecidas, não é? Agora, queria também dizer que não só existem personagens, como elas estão super envolvidas com o enredo, não é? Nós vemos mulheres serem líderes, vemos mulheres serem também criticadas. Temos o caso de Safira, por exemplo, que vai ser fulminada também. Vemos curas, vemos a Dorcas ser ressuscitada, vemos o Pentecostes em que há mulheres também que estão presentes naquela sala e que recebem o Espírito Santo ao mesmo nível que os discípulos. A mãe de Jesus também estava lá.
E queria só dar uma ressalva àquilo que o Roberto disse muito bem. A visão de que estão homens e mulheres juntos a adorar é estranha. Tanto é que na famosa carta que Plínio o Jovem escreveu ao Imperador Trajano, que vocês estudaram certamente, mas as pessoas que não conheçam em casa, e de ver, é muito interessante. É um dos primeiros documentos exterior à Bíblia que fala sobre o cristianismo e que nos dá um olhar neutro sobre o cristianismo. Há essa noção de... Parece que eles não percebem que há diferenças, não é? E que estão todos juntos no mesmo lugar e fazem coisas assim esquisitas. Há essa noção mesmo para a época de estas pessoas estão a ver a sociedade de uma forma diferente do que nós estamos Que é habituados. estranha para eles. Exatamente. O que é diferente do Antigo Testamento, em que, como nós vimos no episódio em que falamos, que há muita similitude entre as populações vizinhas. Aqui claramente temos uma carta a dizer, não, aquilo que os cristãos estão a viver já não é uma questão nacional, é uma questão espiritual. Aquilo que os cristãos estão a viver é uma coisa diferente, e eu acho que a chave é aquilo que tu disseste, é a forma como Jesus trata as mulheres, que muda completamente a percepção e que E há faz... espaço para elas. Sim, e faz uma diferença que agora a gente no Novo Testamento olhamos e dizer, não, espera lá, é verdade, existem estes textos esquisitos, não sei se vais fazer questões sobre eles, mas fora os textos esquisitos que existem, existe claramente uma diferença. Sim, eu queria fazer uma pergunta mais especificamente sobre a questão. É engraçado que aquela ideia de não há mulher e homem, não há judeu e grego, parece estar presente na comunidade cristã e mesmo na carta que tu mencionaste. Mas ao mesmo tempo, o mesmo autor dessa frase é o mesmo autor daqueles textos complicados que eu mencionei aqui, lá está, de 1 de Coríntios, 1 de Timóteo e de Efésios. Tudo Paulo, Tudo Paulo. o homem Mais solteiro. O homem solteiro, divorciado ou viúvo. Exatamente. Não temos a certeza do qual delas. conciliar, Tem mulher em proximidade. como conciliar esta questão? Eu não sei se Roberto? posso avançar. E se calhar vou entrar aqui num terreno um bocado perigoso. Por isso, peço Vamos um juntos bocadinho para o de margem. pântano. Vamos juntos para o pântano. Que é... Estás a dizer isso sem saber o que eu vou dizer, não é? Vamos ver se não te arrependes. Vai. Que é... nós como cristãos temos que parar, e nem estou a falar só de adventistas, nós como cristãos temos que parar como se Paulo fosse o guardião daquilo que é a ortodoxia cristã, ou não? Nós no Novo Testamento, é verdade, Paulo tem uma posição de destaque, nós não podemos negar isso, não é? Os ateus dizem que foi ele que inventou o cristianismo, Alguns sim. não é? Nós não podemos negar que ele tem uma preponderância grande, basta ver o número de cartas que nós temos no Novo Testamento que são dele, comparado com o resto de textos que temos que não são dele, não é? E claramente nós vemos aí logo que ele tem uma grande preponderância. Mas, e apesar de ter muitas coisas que eu gosto de Paulo, apesar de eu valorizar aquilo que ele diz, nós não precisamos de achar que a maneira correta de interpretar Jesus é através de Paulo. Que a maneira correta de interpretar Pedro é através de Paulo. Que a maneira correta de interpretar Tiago é através de Paulo. Ou João, ou qualquer outro autor bíblico. E eu acho que o grande problema é esse, neste caso específico. Mais uma vez, não é de todo a dizer que Paulo não tem um lugar de destaque, não quer dizer que eu estou a dizer que ele não tem coisas muito positivas a trazer, mas claramente Paulo tinha coisas que estavam em desacordo com os outros autores da Bíblia. Só para dar um exemplo muito simples, que se calhar vamos mencionar numa outra ocasião, que é Paulo, por exemplo, tem uma posição acerca das carnes que são sacrificadas aos ídolos muito diferente da posição de Tiago e da posição de João. Tanto no Apocalipse, que João depois menciona isso diretamente. E então, qual é que aceitamos? Será que Paulo é que tem razão? Será que João e Tiago têm razão? Será que se calhar é um ponto menor e que se calhar nós não temos que escolher? E que se calhar as duas são legítimas dependendo do seu contexto? Então, aquilo que eu queria sobretudo sublinhar é que Paulo não é a voz única do Evangelho. É então, a última também, tipo não, carimbo de... sim, de aprovação. Então, eu acho que mais do que tentarmos interpretar o Novo Testamento através unicamente de Paulo, acho que há certas áreas, sobretudo esta, mas pode haver outras, em que nós temos que se calhar dar prioridade a outras vozes. Eu já o disse aqui publicamente várias vezes e noutros locais, para mim, a única voz que deve ser prioritária a todas as outras é a de Jesus. Amém.
Por isso, se eu tiver que escolher entre Jesus e Paulo, eu escolho Jesus. Se tiver que escolher entre Jesus e Pedro e Tiago e João e todos os outros, eu escolho Jesus. Então, para mim, claramente, não é Paulo que me ajuda a interpretar Jesus, é Jesus que me deve ajudar a interpretar aquilo que Paulo diz. E até que ponto eu estarei de acordo ou não com aquilo que às vezes parece ser apresentado. Então, essa é a minha posição em relação a esses textos. Quer dizer, eu não tenho qualquer problema em reconhecê-los, mas tendo em conta aquilo que Paulo diz e o exemplo que eu vejo prático de Jesus, para mim não é grande escolha. Não é uma escolha com a qual eu me sinto em conflito. E apesar de eu concordar com o teu argumento, aquela questão de eventualmente os textos serem mais para contexto local, faz diferença para ti? Acho que tu podes ir por aí, mas a questão é, nós nunca vamos ter a certeza absoluta que é esse o raciocínio, não é? Porque nós estamos a falar de três cartas que, contextos diferentes, mesmo acreditando que há contextos específicos, nós estamos a falar de contextos muito diferentes entre elas, não é? Efésios não é o mesmo de Coríntios, não é o mesmo de Timóteo. Então, de certa maneira, nós podemos dizer, ok, mas são três textos, a ir as três no mesmo sentido. Até que ponto é que isso é um argumento? Será que as únicas vezes que Paulo fala acerca deste assunto é especificamente nestes contextos específicos? Eu não digo que não. Pode ser. Acho que é uma coisa, um argumento que é plausível. Mas será que é o mais provável? Tenho um bocado de ambiguidade nesse ponto. Mas, mais uma vez, nós não precisamos de aceitar a palavra de Paulo como a palavra última da autoridade dentro do cristianismo. Não é? Porque senão, então, segundo Paulo, nós podíamos ir buscar carne que foi sacrificada a um ídolo e comíamos e não temos problema nenhum. E eu não vou entrar nessa discussão, se calhar um dia vamos discutir acerca disso, mas a questão que eu quero dizer é que acredito que há pessoas, adventistas, cristãos, que se um dia fossem confrontados a uma carne que foi realmente sacrificada a Baal, olha, come. Paulo diz que podes comer à vontade. Certamente as pessoas iam ter problemas e que não iam comer assim sem pensar duas vezes, não é? Então, porque é que neste caso nós temos que aceitar a palavra de Paulo como a palavra última da nossa consciência acerca deste assunto? Então eu vejo as coisas um bocadinho dessa maneira. Eu sei que para muitos cristãos Paulo é a pedra sobre a qual a igreja cristã foi construída. Eu tenho uma opinião ligeiramente diferente. Se bem que há quem diga que a pior coisa que aconteceu ao cristianismo foi Paulo, não é? Por isso há quem vá por esse lado também. Mas há malucos para tudo, por isso. Há pessoas que dizem que a pior coisa que apareceu na internet foi o café com leite, por isso. As coisas de partilhar com as pessoas aquilo que eu mando em mensagens privadas para ti também, por isso. Por favor, não voltes a fazê-lo. Samuel, o que é que tu achas? Esta dinâmica entre o Paulo que diz que fala sobre não haver diferença entre mulher e homem, etc. E o Paulo que faz estas afirmações, e ao mesmo tempo o Paulo que em Romanos menciona todas estas outras mulheres, quase todas as mulheres que eu mencionei, ele menciona em Romanos também, significa que tinha um certo nível de trabalho com elas. Claro, é assim, eu acho que nós não podemos fazer uma análise de Paulo apenas só neste versículo também. Temos que ver tudo aquilo que ele diz. Não contradiz o que o Roberto disse, até porque apreciei muito o que ele disse. Mas é no todo que a gente encontra qual é o pensamento verdadeiramente de Paulo. E no caso, por exemplo, de Febe, que tu citaste. A Febe não só tinha uma igreja na casa dela, o que para muitas pessoas é simbolismo de ser pastora, não é? Porque se a igreja era na casa dela... Mas na lista no final de Romanos 16, a primeira pessoa citada na lista é Febe. E depois há montes de homens que são citados. E nós sabemos que na cultura da época, por exemplo, quando nós vemos que são citados os discípulos nos Evangelhos, coloca-se Pedro em primeiro lugar, o primeiro citado, e Judas em último. Há claramente uma noção na época que a primeira pessoa que tu citas é a mais importante. E Paulo vai meter uma mulher em primeiro lugar. Nós hoje temos o livro de Romanos nos nossos tablets e nas nossas Bíblias, e teoricamente o que dá a entender é que foi Febe que levou este livro na mão até Roma. Então há várias coisas, disse Romanos, mas penso que era Coríntios. Mas só para acrescentar, porque acho que se calhar vai ser útil, quem levava a carta tinha que a ler, tinha que pregar acerca da carta. Claro, ou seja, para os nossos ouvintes, se calhar isso não é se calhar muito claro. Boa ressalva. Ou seja, claramente era uma pessoa de destaque, uma pessoa da confiança do apóstolo Paulo, uma pessoa de liderança. E a mesma pessoa que faz isto com Febe
vai dizer, olha, que as mulheres aí estejam caladas. A minha interpretação, e aquilo que também que eu estudei sobre o assunto, tem a ver com aquelas mulheres de Corinto. Têm que estar caladas. E não é estranho, porque eu já ouvi que em Portugal, numa determinada igreja, foi feita uma ordem legal para que uma determinada mulher não falasse mais na igreja. Ou seja, isto é real, isto é uma história que não data de há muito tempo. Ou seja, houve verdadeiramente um processo legal porque uma senhora específica dizia coisas que não devia e quiseram parar que ela dissesse essas coisas. Agora imagina, nós daqui a 1000 anos a lermos as atas dessa igreja e vermos que tinha sido tomada uma decisão por um conselho de calar uma senhora em pleno século XXI. Há um contexto. Há sempre um contexto. Não sei se nessa situação, não conheço bem a circunstância, não sei se foi a coisa melhor, se não foi melhor, mas eu quero com isto dizer que muitas vezes nós, quando lemos, não vemos todo o background de uma questão, não é? E podemos interpretar errado. Eu lembro-vos que, por exemplo, se nós formos a Coríntios, o capítulo 7, o primeiro versículo de Coríntios 7, diz o seguinte: quanto aos problemas de que falavam na vossa carta, é preferível não ter relações sexuais. Que é um versículo que me chateia um bocado, não é? E se nós continuamos a ler... Mais uma vez depende do contexto. Exatamente, mas é isso, tem um contexto esta afirmação. E se nós continuamos a ler, tem aqui toda aquela filosofia dele, não se casem, não sei o que, mais, fiquem como eu e tal, mas não sou eu que estou a falar, não é Deus, mas depois é Deus. Há um contexto para esta forma de falar e nós infelizmente não temos a Igreja de Corinto, não temos aquelas pessoas, não podemos sequer julgar se o que o apóstolo Paulo estava a dizer era certo ou errado, porque podia ser acertado, mas também podia ser exagerado. E a gente não tem forma de fazer. Então a melhor forma de fazer, para mim, é ser honesto, dizer sim, esses textos existem. Até há um filme que os abordou de uma forma super negativa, o filme Ágora, com Rachel Weisz, não sei se vocês conhecem, em que explora claramente estes versículos e como é que eles foram interpretados nos séculos após a morte dos discípulos. Ou seja, não vamos negar a sua existência, mas também não vou fazer destes textos uma coisa que eles não são. Não há claramente na Bíblia uma teologia de silêncio da mulher dentro de um espaço de diálogo. Não existe. São textos isolados que me levam a pensar que são situações isoladas. Ok. E em relação àquela, como é lógico, há sempre uma questão que nós na Igreja Adventista não tocamos muito, que é precisamente, e tu mencionaste há bocadinho, que é a mãe de Jesus. Uma das coisas que para mim é interessante também nos textos do Novo Testamento é aquele momento em que, quando chegas à genealogia de Mateus, dizes este filho daquele, José, filho de, e marido de Maria, mãe de Jesus. E nós normalmente nós não temos muita tendência a falar sobre Maria, mas é verdade que ela acaba por desempenhar um papel interessante também nisso, porque mesmo aí nessa genealogia há claramente uma quebra de um padrão e parece-me uma quebra propositada. Aliás, há outras mulheres que são mencionadas nessa mesma genealogia e que há claramente uma ideia teológica. E também mulheres com destaque, não é? Mulheres com destaque. Não é desconhecidos como alguns dos homens que aparecem na genealogia de Jesus. Que alguns são desconhecidos, nós não sabemos. Afajado, assim. E claramente o apóstolo Mateus escolheu essas mulheres com um propósito, não é? Com um olho muito atento, sim. Acham que se calhar era algo que nós devíamos falar um bocadinho mais, o papel de Maria também dentro da comunidade cristã primitiva? Eu vou perguntar ao católico Roberto. Pergunta ao católico Roberto. Eu Maria, porque não? Mas da mesma forma como eu acho que existem muitas personagens que não são muito faladas, não é? E se calhar o Samuel, quando tiveste então aquela série, também foi a ocasião também de as colocar em evidência, não é? Maria não é propriamente desconhecida, mas é verdade que nós falámos pouco, mas sim, acho que entra dentro dessa lógica um bocadinho de tentar ajudar as pessoas a conhecer um bocadinho mais acerca da Bíblia. Agora, fazer especificamente sobre Maria, porque não? No Congresso Francófono de Jovens, que foi aqui há uns 5 anos atrás, se não estou em erro, a personagem que dava o tema ao Congresso era Maria. Ou seja, acho que foi super interessante, porque a Maria não é só uma mulher, é também uma adolescente no primeiro início da vida dela, e então acho que tem ali um espaço de temático bastante interessante. Ou seja, que as decisões podem ser tomadas, decisões super fortes com Deus, e podes-te mostrar muito disponível para a missão, já
na tua pré-adolescência, provavelmente a idade que ela teria quando recebeu a Anunciação. Mas sim, não, acho que Maria é uma personagem fantástica na Bíblia, devíamos falar mais, mas normalmente nós temos medo como adventistas de falar de determinados temas religiosos que foram muito desenvolvidos por outras religiões. Não é só a Igreja Católica. Nós temos o mesmo problema com os dons de Espírito, por exemplo, porque isso é evangélico, não é? Ou falar, como é que se diz em português? Falar em língua. Falar em línguas, que é um tema que se calhar seria giro nós fazermos aqui uma vez. É o dom que eu tenho. Línguas estranhas. Quer dizer, o croata é uma língua estranha. Acho que entra no texto. Por isso Entra na categoria. tem aqui manifestação. Acho que é mencionado. Provavelmente croatiano, uma coisa assim do género. Mas sim, essa é a minha perspectiva. Por mim, eu não tenho problema nenhum com Maria, mas também vou na onda do Roberto. Por exemplo, nessa série, quando eu fui ao livro de Esther, eu não preguei sobre Esther, preguei sobre Vasti. Okay. Porque achei que a capacidade de dizer não a uma coisa que não dignifica é algo de relevo e atual para hoje. Ok, super interessante. Não sei se há algum comentário antes de fecharmos a nossa moagem. Ficam aqui então as nossas pequenas reflexões sobre a questão das mulheres no Novo Testamento, e como é lógico convidamos sempre a continuarem a discussão também nos nossos comentários. Obrigado. Eu queria reforçar aquilo que o Joca acabou de dizer. Comentem, partilhem, mandem mensagens, discutam. Mais uma vez, o nosso objetivo é que nós possamos discutir sobre temas atuais, por isso não hesitem a fazê-lo. Mais uma vez, estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Instagram. Vocês têm todas as maneiras e mais algumas para nos contactar se assim o desejarem. Ficamos por aqui. Até à próxima.